Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui mais uma aula. Continuamos no nosso capítulo de função. Na aula passada a gente aprendeu a desenhar o gráfico de uma função do primeiro grau, né? A construir o gráfico de uma equação do primeiro grau dentro do plano cartesiano. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham feito a atividade. Na aula de hoje a gente vai calcular a raiz da função. Então vamos lá. Quando a gente viu a equação do primeiro grau lá no sétimo ou oitavo ano, o que seria a raiz de uma função? É encontrar o valor de x que, quando eu substituo, a equação dá zero. Esse ano a gente viu a equação do segundo grau. O que é encontrar a raiz da equação do segundo grau? É encontrar o valor de x que, quando eu substituo, eu zero a função. Raiz de uma função é a mesma coisa. Eu vou encontrar o valor de x da equação de tal modo que, quando eu substituo, ele vai zerar. Porém, existe uma maneira bem mais fácil quando eu construo o gráfico de encontrar a raiz. Basta, pessoal, vamos lá, olha só esse exemplo aqui. Eu tenho o eixo x e o y e eu tenho o gráfico de uma equação do primeiro grau traçado, né? Uma reta. Note que ele sempre vai tocar o eixo x em algum momento, seja quando ele está desse lado, do outro, ele sempre vai tocar. O ponto, olha essa informação, o ponto onde ele toca o eixo x vai ser a raiz da função. Então por isso que eu botei aqui, ó. Tá aqui a reta, ela vai vir aqui longa, 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 porém em algum momento aqui ela vai cortar o eixo x. Nesse ponto onde ele está cortando, esse número é a raiz desta função do primeiro grau. Então eu tenho duas formas. Ou eu resolvo isolando x, encontrando x, ou eu construo o gráfico, vejo onde ele está cortando o eixo x, e este vai ser minha raiz. Tá? Vamos ver aqui dois exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. Zero, ou raiz da função, é o valor de x que zera, certo? Que anula o valor da função. Para seu cálculo, basta igualar a zero e encontrar, caso eu queira fazer no cálculo. Caso eu queira construindo. Na aula passada vocês construíram vários gráficos para me encontrar a raiz dessas funções. Basta você olhar onde ela está cortando o eixo x. Aqui eu vou fazer isso. Ó. Aqui eu tenho duas funções. Ó. Note que quando eu falo em função, eu posso botar dessa forma, fx, eu posso botar apenas y. É a mesma coisa, tá? Então aqui eu tenho y igual a x mais 2. X mais 2, tá? Esta é a minha função. Tá? Então, para me construir o gráfico, eu faço aquela tabelinha, distribuo valores de x e encontro y. Aí pronto, tracei aqui o meu gráfico. Olhando para o meu gráfico, eu vi que ele cortou o meu eixo x em menos 2. Correto? Pronto. Menos 2 vai ser a minha raiz da equação. Olhando apenas para o gráfico, basta olhar onde está cortando o x. Professor, se eu quero fazer da outra forma, sem fazer o gráfico, basta eu isolar o x. Eu troco o y por zero, ó. Aqui então vai ficar x mais 2 igual a zero. E para mim encontrar, basta eu isolar o x. Esse 2 está positivo, passa negativo. Então x igual a menos 2. Note que deu a mesma coisa. Tá? Então eu tenho duas formas de achar a raiz de uma função. Igualando a função igual a zero e isolando o x, como vocês aprenderam lá no sétimo ano, ou construindo o gráfico da função e vendo onde ele corta o eixo x. Professor, vai vir questão também que eu vou dar só o gráfico e você vai ter que saber a raiz? Sim. Aí você vai ter que lembrar de olhar aqui onde está cortando o eixo x e saber que aqui que é o zero ou raiz. Tá? Olhem aqui para essa função, ó. Menos x mais 3. Vamos supor que eu vou construir o gráfico, atribuir valores de x, encontrei y, ou seja, coordenadas, tracei o gráfico. Pronto. Vou ver onde é que ele está cortando o eixo x. Está aqui, ó. Cheguei, vi que é aqui no 3. Então, o 3 é a raiz desta função. É o zero, ou seja, o valor que quando eu aplico, ele zera a equação. Ok? Então, pessoal, a aula de hoje é um pouco mais curta. É apenas para você relembrar o que é o zero ou raiz de uma equação e saber
encontrá-lo apenas olhando para o gráfico que você construiu, ou seja, ou o gráfico que tem no livro, apenas olhando para o gráfico, sem fazer nenhuma conta, você vai saber encontrar o valor desta raiz da função do primeiro grau, ok? Então até mais, fiquem aí com a atividade.